Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o problema da mochila, que é um problema muito conhecido na área de otimização. É um problema cheio de aplicações interessantes, tá? E é um problema bem famoso também dentro do contexto de programação dinâmica, porque o algoritmo de programação dinâmica para ele é bem típico, por assim dizer, tá? É um algoritmo bem conhecido. Em linhas gerais, do que fala o problema da mochila? Eu tenho um conjunto de N objetos com seus pesos e seus valores. Ou seja, cada objeto ele tem um peso, uma dimensão nesse aspecto, é um peso mesmo, tá? 1 kg, 2 kg, 3 kg. E valores. Valor financeiro, por exemplo, um item vale R$10, outro vale R$50, esse tipo de coisa. Tá? Pesos e valores para cada item. Ou vocês vão encontrar muitas vezes pesos e lucros. Tá? Alguns textos colocam, em vez de valor, falam lucro, certo? E eu tenho um peso máximo, W, que também é conhecido como capacidade, a capacidade da mochila. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma mochila de capacidade 10, quer dizer que eu posso colocar no máximo 10 quilos dentro dela. Ok? Então, esse é o problema da mochila. A saída desse problema é um subconjunto K de objetos tal que a soma dos pesos, né, dos itens daquele conjunto ali, então achei um subconjunto daqueles itens lá, a soma dos pesos de todos os itens daquele conjunto é no máximo W, é no máximo a capacidade da minha mochila. E eu tenho também uma característica, não adianta só eu colocar itens lá cujo valor, né, cujo peso, aliás, seja no máximo W. Eu tenho que também garantir que a soma dos valores dos itens daquele subconjunto é o maior possível. Tá? Reparem que é o problema da soma de subconjuntos, só que com restrições a mais. A soma de subconjuntos eu queria somar exatamente aquele valor. Ponto. Agora eu não quero somar exatamente aquele valor. Por um lado, então, flexibilizou. Eu quero menor ou igual. Mas, por outro lado, agora eu tenho que garantir um ótimo aqui. Eu tenho que garantir uma maximização. Então, não adianta só eu garantir uma soma. Eu tenho que garantir uma maximização também. Reparem, né, que é menor ou igual. Tá? Se eu simplesmente pusesse só essa regra, se eu não pegar nenhum item, eu resolveria o problema. Concordam? Então, se eu tenho no máximo 10 quilos. Não peguei nenhum item. Respeitei. No máximo eu tenho 10 quilos, não tenho nenhum. Respeitei essa regra. Ou restrição, né? Pensando em termos de otimização, eu respeitei essa restrição. Mas eu tenho um objetivo, que é maximizar o lucro, maximizar o valor. Então, não pegar nenhum item não é uma opção. Eu tenho que pelo menos pegar algum, obviamente, né? Desde que existam itens lá que respeitem as dimensões da mochila, né? Respeite esse peso, certo? Em termos de otimização, a minha função objetivo é essa aqui, que é a função que eu quero maximizar, e a restrição que eu tenho que respeitar é essa daqui. Ok? Exemplo. Eu tenho 4 itens com os pesos 3, 2, 4, 1. Certo? Então, um pesa 3 kg, 2 kg, 4 kg e por aí vai, né? Depende aí da sua dimensão que você está tratando, né? E os valores 8, 3, 9, 6. Então, por exemplo, esse terceiro item aqui vale R$9, por exemplo, 900, 9.000, algum valor ali. O segundo item vale 3 e por aí vai. E o meu W é 5. Eu tenho, então, respeitar o tamanho da mochila de ser 5 quilos. Tá? A dimensão é sempre relacionada ao peso, ok? Por exemplo, 3 e 2. Se eu selecionar esses dois itens, eu respeito a restrição de 5 quilos. Qual que é o lucro, né? Qual que é o valor que eu estou obtendo ali? 8 mais 3, né? 11, certo? 8 mais 3, 11. Então, se eu pegar o item de peso 3 e o item de peso 2, eu respeito o tamanho da mochila e eu totalizo 11 reais, por exemplo. Se eu pego esse item aqui, de peso 4, e esse outro de peso 1, 4 mais 1, 5, também respeitei. 9 mais 6, 15. Melhor do que 11. Então, 9 mais 6 é uma boa solução, uma solução maior,
obtive um lucro maior do que 11, que era o valor que eu tinha. E, de fato, esse é o valor ótimo. Essa é a solução ótima. Selecionando os itens, o item 3 e o item 4, né, ou seja, o item de peso 4 e de peso 1, eu obtenho 15 de lucro, 15 de valor. Como é menor ou igual, eu poderia não respeitar esses 5. Eu poderia fazer um valor menor do que 5. Por exemplo, 3 e 1. 3 e 1, 4. Para o nosso exemplo aqui, não resolve o problema, porque 8 mais 6 é 14. Correto? Então, 8 mais 6, 14, é menor do que 15. Mas se o item de peso 1 valer, sei lá, 8 também, 2 vezes 8, 16. Não atingi a capacidade máxima da mochila, mas cheguei a um valor 16, ou seja, é uma solução ótima. Tá? Independente se eu estou chegando exatamente no peso da mochila. Pode ser que eu tenha um peso inferior. Superior é impossível, está fora de questão, né? Está fora da restrição, viola a restrição do problema. Mas se eu pegar um único item e esse item tivesse valor 20, já era a melhor solução, já era a solução ótima, resolveu o meu problema. Ok? Então esse é o problema da mochila. Usando programação dinâmica, a gente faz então uma ideia bem parecida com o que a gente tinha no subset sum. Eu escolho para cada item entre empacotá-lo ou descartá-lo. Se eu aceito ou se eu rejeito esse item. Eu vou definir uma função aqui. Quando a gente olhar o algoritmo vai ficar mais claro, tá? Mas essa função ela se comporta da seguinte maneira. Se o peso de um item i, então estou percorrendo, né, todos os i itens, né, cada um dos itens. Se o peso daquele item for maior do que um j, tá? Esse j é um peso qualquer, tá? Um peso intermediário ali. Se esse peso do item i for maior do que j, eu não posso aceitar aquele item. Porque por si só ele já extrapola a minha mochila. Então eu olho eu copio, né? Então fi-1j. Eu descarto aquele item, eu ignoro o item i. Para mim, a solução que eu tinha que aceitar até o momento é a solução sem o item i, ou seja, a solução do item i-1, certo? Que tinha na linha anterior dessa matriz, pensando aqui numa matriz. Do contrário, não, o meu item ele cabe na mochila. Eu olho como ficaria minha mochila sem aquele item, se o lucro sem ele é significativo, né, se o valor que eu estou colocando lá é significativo sem ele, ou se um histórico, se existe lá atrás, na minha mochila, um outro item, né, uma soma de itens, né, cujo valor mereça ser aceitado, cujo valor, vamos dizer assim, o que eu já tinha lá atrás, mais o valor do meu item. Então, ó, J menos WI, ou seja, J, o peso da minha mochila sem aquele item novo, né, sem esse item que eu estou querendo empacotar. Quanto valia essa mochila até então? Ah, ela valia 10. Com esse item, ela passa a valer 15. E 15 é maior do que a solução que eu tinha encontrado até então. Né? Até então eu tinha encontrado sem aquele item, minha melhor solução era 14. Cheguei num 15. Opa, se eu cheguei no 15, então eu vou aceitar essa solução, ou seja, eu vou aceitar aquele item que eu estou analisando, o item i. Não, minha soma deu 10, o que eu tinha de melhor lá era 14. Eu ignoro esse item, porque ele não serviu, ele não acrescentou a melhor solução até o momento, ele não acrescentou nada, então eu descarto aquele item. A minha decisão entre aceitar e descartar o item, ou entre empacotar e não empacotar aquele item, se toma dessa maneira, sempre olhando o histórico. Reparem que não é, portanto, uma solução gulosa. Solução gulosa, eu ia simplesmente olhar o item e falar, opa, esse aqui é o item de maior valor, aceita. Sem olhar o histórico. Tá? Ou, no máximo, eu faria um pequeno histórico ali do tipo, pega esse item, olha a soma dele com os valores anteriores e aceita. Né? Mas dificilmente eu faria dessa forma. O que eu ia olhar mesmo era só restrição de peso mesmo. Tá? Esse item cabe na mochila? Cabe. Somando com os itens anteriores, ainda cabe? Ainda cabe. Então, qual que é a soma de valores? A soma de valores seria essa. Tá? Não é uma solução gulosa, portanto. É uma solução... Eu tenho, de certo modo, uma decisão gulosa, né? Porque eu estou aceitando ou não aquele item, mas essa decisão ela é tomada com base em todo um histórico. Então, ela não é uma decisão gulosa pura e simplesmente. Não é uma estratégia gulosa. É uma estratégia de programação dinâmica.
certo? Aqui está um exemplo, tá? O mesmo exemplo que a gente viu lá atrás. Então tem esses 4 itens aqui, 1, 2, 3, 4, cada um com seus pesos, né? 3, 2, 4, 1, e seus valores. E a capacidade da mochila é 5. O algoritmo de programação dinâmica para a mochila, ele funciona assim. Eu tenho i mais uma, aliás, n, né? N mais uma linhas. Lembrando que aqui é o i, tá? O i vai indexar cada uma das linhas. E w mais uma colunas. Mesma coisa lá da soma de subconjuntos. I é n mais 1, w mais 1. Esses valores aqui eu vou percorrer pelo i. Então, linha i, coluna j. Tá? Agora eu não estou usando só verdadeiro ou falso. Agora eu estou usando valores mesmo. Então, eu inicializo a primeira linha e a primeira coluna, ou seja, a coluna e a linha 0, né? Com valores zeros apenas. Quer dizer, não tem ninguém na mochila, não empacotei ninguém. E agora analiso valor por valor, item a item. Primeiro, item 1, né? I igual a 1. Ora, 1, olhando as minhas regras ali, o peso do item 1 é 3. Né? O peso do item 1 é 3. J também é 1, né? Porque eu estou percorrendo o J de 1 a 1. Eu travo o I no 1 e vou percorrendo todo o J. Peso do item 1 é 3. J é igual a 1. 3 é maior do que 1? É. Ou seja, se eu tivesse uma mochila com um único elemento, aliás, desculpa, uma mochila com capacidade 1, eu jamais poderia empacotar o item 1. Então, o resultado daqui é falso. Então, aqui eu não posso acrescentar esse item. Então, eu copio, né, seguindo a minha regra aqui, eu copio o item i menos 1. Né, o f de i menos 1, ou seja, esse valor aqui eu copio para cá. Certo? Tá? Bem parecido, né, com a soma de subconjuntos. O mesmo eu faço aqui. Por quê? Porque o f de 1, 2, o peso do item é 3. O j é 2. 3 é maior que 2. Então, eu só copio, né, f, né, de i menos 1, j. Então, eu só copio esse valor. Né? Então, tá aqui. Né? Analogamente, f de 1, 2 é igual ao f de 0, 2, que é 0. Agora eu vou olhar essa posição aqui, posição 1, 3. Meu item pesa 3. Minha mochila agora pode transportar até 3 kg. Caiu no caso de menor ou igual. Tá? 3, 3. Eu vou ter que olhar todo o meu histórico agora. Por quê? Eu olho primeiro esse valor aqui, que é 0. Né? I menos 1, J. Se eu não aceitar aquele item, quanto que eu ganhava? 0. Agora, se eu aceitar aquele item, eu olho I menos 1, J menos 3. Tá? J menos 3. Então, 3 menos 3, 0. Eu olho esse cara aqui. 0 mais V. V do item I, que é 8. 0 mais 8, 8. Quem é maior? 0 ou 8? 8. Então, estou tomando nesse momento a decisão de vou aceitar o item de peso 3, ou seja, o item 1. Se eu tivesse, então, esse subproblema aqui, um único item e a mochila de capacidade 3, eu não poderia aceitar esse item se a mochila tivesse capacidade 1, se ela tivesse capacidade 2. Mas com capacidade 3 eu posso aceitá-lo. Isso se repete em todo o restante dessa linha. Por quê? Porque se o item tem peso 3 e a mochila cabe em 4 quilos, pode aceitar o mesmo item. Mesma coisa aqui. Cabe 5 quilos na mochila. Meu item pesa 3, eu consigo aceitá-lo. Não porque esse raciocínio que eu estou fazendo direto. Né? Eu tenho que sempre olhar o histórico. Olha o I menos 1, que é 0. Olha o J menos o peso. Né? 5 menos 3, que é 2. E aí eu somo o valor. 8 mais 0, 8. 8 é maior do que 0. Então eu aceito aquele elemento aqui. Ok? Então o problema da mochila para um único item de peso 3 está resolvido aqui. Certo? Está resolvido aqui, para capacidade igual a 5. Se eu tenho capacidade 5 e eu tenho o item de peso 3, resolvi. Aceitei a capacidade, é menor que 5 e o lucro que eu estou obtendo, o valor que eu estou obtendo é 8. Continuando aqui para a linha de baixo. Então agora meu I vale 2. Eu estou aqui, portanto. O peso do meu item agora é 2, também, né? I2, peso 2, e o valor é 3.
Se a mochila cabe só 1, não serve aquele item. Então, f de 1, 1, que é 0. Eu copio, né? 2, 1 é igual a f de 1, 1, que é a primeira parte da minha relação de recorrência. Do contrário, opa, 2 é igual a 2. Eu olho para cima, 0, e olho para 2 menos 2, 0, para cá. 0, e estou comparando com f1, 0, né? Que é 0 também, mais 3, que é o valor desse item. 0 mais 3, 3. Entre 3 e 0, o 3 é o maior valor. Aceitei ele. Aqui, caí num caso parecido, mas olha só. Eu estou olhando agora o quê? Estou olhando o anterior, porque afinal 2 é menor do que 3, né? Então, olha o anterior, 8. Olha o meu histórico. Né? Olha como é que ficaria minha mochila só com esse item 2, por assim dizer. Eu tenho, então, F11, que é 0 mais 3. 3 e 8. Poxa, 8 é maior do que 3, então eu aceito, eu caio no F13. Né? F13 é melhor do que F11 mais 3. Tá? Então eu copio esse valor aqui para baixo. Certo? Ou seja, nesse exato momento, se eu interromper meu algoritmo, eu tenho uma mochila com capacidade 3 e eu tenho 2 itens. Eu estou empacotando nela, eu estou obtendo lucro 8, valor 8. Tá? Por quê? Porque eu estou empacotando esse cara aqui. Certo? Completando minha mochila, né, seria mais ou menos isso aqui, então. Tá? Por exemplo, vou olhar esse 15 aqui. Tá? Vamos olhar só esse 15. Vamos olhar o último elemento ali da minha matriz. Quer dizer que eu estou no i igual a 4, j igual a 5. Como 4 é menor do que 5, aliás, 4 não, peso, 1. O peso do item 4 é 1. Como 1 é menor do que 5, eu posso empacotar esse item. Se eu posso empacotar, eu olho para a linha de cima, que é 11. E eu olho para quem? Para a linha de cima, 5 menos 1, né, que é o j menos o peso, 5 menos 1, 4. Então, eu estou olhando para esse cara aqui e para esse cara aqui. Quanto vale o meu item 4? Né? Pesa 1, vale 6. 9 mais 6, 15. 15, se eu olhar para cá. Quer dizer, eu estou olhando o que eu já tinha empacotado e estou empacotando esse elemento. Estou assumindo um valor 15. Se eu empacoto esse item, eu ganho 15. 9 mais 6, 15. Se eu não empacoto ele, eu ganho 11. Opa, 15 é maior do que 11, então empacotei o 15 aqui, certo? Esse é o algoritmo, então, da mochila, tá? Cheguei na solução ótima. A minha linha, né? Minha linha N e a minha coluna K vai me dar a solução do problema da mochila. Também conhecido como problema da mochila binária ou mochila 0,1. Por que 0,1? Porque aceita 1, rejeita 0 o item, certo? Esse é, em linhas gerais, o algoritmo da mochila. Espero que todo mundo tenha acompanhado esse problema, tá? Depois a gente discute ele com mais cuidado. Até o próximo vídeo.